Temos um tema bastante interessante nessa noite, que nós vamos abordar. Peço que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Eclesiastes 1, do versículo 1 ao versículo 3. Eclesiastes 1, do 1 ao 3. Assim diz a palavra de Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quero confessar para vocês que eu gosto bastante de futebol. E se você gosta de futebol como eu, e for um torcedor completamente imparcial, você vai reconhecer facilmente que o São Paulo é o maior time do Brasil. Indiscutivelmente, não há discussão quanto a isso. Tá? Mas assim, por mais que eu ame o meu time, por mais que eu acompanhe meu time, nem sempre é fácil fazer isso. Recentemente eu tive um revés muito grande, né? Para quem gosta de futebol, o São Paulo recentemente foi eliminado das quartas de final da Taça Libertadores. Foi uma derrota bastante dolorida, confesso para vocês, porque é um campeonato importante e a torcida de São Paulo tem um carinho especial por esse campeonato. E o São Paulo teve muita chance de liquidar o confronto nos 90 minutos, mas acabou perdendo nos pênaltis de forma bastante dolorida. E eu confesso para vocês que, quando o jogo acabou, eu fiquei completamente indignado. Não apenas com o São Paulo, mas com o futebol de forma geral. Eu pensei comigo, o futebol é uma droga. O futebol é uma droga completa, porque você, podendo estar dormindo, podendo estar fazendo qualquer coisa, se dispõe a assistir o jogo do seu time para vê-lo perder, para ficar estressado. O futebol, que era para ser uma espécie de terapia, para você relaxar, para você ficar tranquilo, acaba sendo algo profundamente estressante. Eu pensei, o futebol é uma droga. E você já parou para pensar no sentido da palavra droga, quando nós a usamos com essa carga metafórica? O que eu quis dizer ao afirmar que futebol era uma droga? A droga, se você parar para pensar, é algo viciante. Não apenas isso, mas a droga promete felicidade, promete contentamento, promete prazer. Mas quando a pessoa usa a droga, depois de um certo tempo, ela, infelizmente, acaba tendo os sentimentos opostos a esse. Em vez de ter contentamento, a pessoa passa a ter uma tristeza profunda. Ela precisa de droga desesperadamente. A droga promete muito, mas oferece pouco. Como o futebol, como o São Paulo, infelizmente. Essa sensação de desalento, decorrência da evanescência do prazer momentâneo do futebol, é na verdade muito parecido com o conceito de vaidade que nós temos aqui no texto bíblico diante de nós. Eu quero discorrer para vocês, bem rapidamente, sobre o que significa vaidade aqui em Eclesiastes. E como eu disse para vocês, esse conceito de algo que é completamente evanescente, transitório, temporário, está intimamente relacionado ao que nós temos aqui em Eclesiastes 1. Veja o versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. A palavra hebraica usada aqui é hevel. A palavra hebraica é hevel. O que significa hevel exatamente? Quando nós lemos vaidade aqui, nós podemos ter a impressão de que o autor está falando, na verdade, a respeito de algo que tem a ver com um aspecto físico. Quando nós dizemos que uma pessoa é vaidosa, que uma mulher é vaidosa, o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que essa mulher se preocupa excessivamente com a sua aparência. Ela é uma pessoa autocentrada, individualista. Isso é uma pessoa vaidosa. Mas nós não devemos incorrer no erro de imaginar que a carga semântica, a carga de significado do termo em português é a mesma do termo em hebraico. Lembre-se, a Bíblia não foi escrita em português. Eclesiastes foi originalmente escrito em hebraico. Por mais que as traduções sejam úteis e imprescindíveis, muitas vezes a melhor forma de nós chegarmos à intenção do autor é olhando para o texto original. E no texto original, o termo traduzido por vaidade é hevel. O que significa, porém, essa palavrinha hevel? Essa palavra é usada 71 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento.
Mais da metade das ocorrências desse termo está aqui em Eclesiastes. 36 vezes esse termo é empregado em Eclesiastes. É a palavra mais usada ao longo desse livro. Não é exagerar dizer que para você entender bem Eclesiastes, você tem que entender bem o que é Hevel. O que seria essa palavrinha tão importante dentro desse livro? Literalmente, essa palavra significa algo como sopro, como névoa. Essa palavra tem a ver com o que sai da sua boca quando você assopra, esse ar que sai da sua boca. Isso é Hevel em hebraico. Essa palavra, por incrível que pareça, apenas em alguns poucos casos é usada com seu sentido literal na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 57:3 nós lemos: quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a livre. O vento levará todos eles. Um sopro, um Hevel, os arrebatará. Nesse versículo, nós temos uma das poucas ocorrências bíblicas da palavra Hevel sendo empregada com seu sentido literal de sopro, de névoa. Isso é Hevel no seu sentido literal, sopro, névoa. Só que na maioria das ocorrências desse termo na Bíblia, a palavra tem um sentido metafórico. O que é Hevel num sentido metafórico? Muitas vezes esse termo é aplicado em referência aos ídolos. Muitas vezes na Bíblia, esse termo é empregado para designar uma imagem de escultura. Por exemplo, em 2 Reis 17:15, onde nós lemos: e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seus pais, como também os testemunhos que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, andaram após o Hevel. E aqui esse termo designa os ídolos, as imagens de escultura. A questão nesse momento é: por quê? Por que um ídolo na Bíblia é designado por Hevel? Em que sentido um ídolo é um sopro, é uma névoa? Se você cresceu na igreja como eu, você deve ter tido a oportunidade de frequentar alguns retiros com a sua igreja ou com outras igrejas, né? E os retiros geralmente acontecem em chácaras, em ambientes campestres. É muito comum que quando você acorde às 6, 7 da manhã no retiro e abra a porta do seu quarto, você veja uma certa névoa. Isso é muito comum em áreas campestres. Já viram isso? Uma névoa matutina. Só que à medida que o sol aquece, essa névoa vai se esvaindo. Ela vai se desvanecendo. Ela vai se esvaindo pouco a pouco à medida que o sol aquece a terra. Esse é o caso do ídolo. O ídolo, como uma névoa, tem uma aparência. Ele parece que é alguma coisa. E por isso as pessoas se apegam a eles. As pessoas olham para essa aparência externa do ídolo e falam: eu quero esse cara na minha vida. Eu vou servir a ele. Eu vou me devotar completamente a ele, de corpo, de alma e de espírito. Porque eu preciso dele. Olha como ele é belo. Olha como ele é magnífico. Olha como ele é incrível. Eu preciso dele na minha vida. A pessoa vê o aspecto externo e visível do ídolo. Mas na sequência, quando a pessoa precisa do ídolo, onde ele está? Ele some como uma névoa. Ele desaparece. Ele se esvai. Ele não está mais aqui conosco. Por isso na Bíblia, com muita frequência, os ídolos são designados por essa palavra hebraica Hevel. Eles são sopro, eles são névoa, eles se esvanecem, eles somem quando nós mais precisamos deles. Então, quando o termo Hevel é empregado com seu sentido metafórico, ele denota algo que, embora à primeira vista pareça satisfatório, pareça bom, é na verdade ilusório. Um ídolo é, em última análise, ilusório. Você confia nele, mas quando precisa dele, ele não está lá para te ajudar. Esse é o caso de um ídolo. Essa palavrinha Hevel também é empregada com bastante frequência em referência à efemeridade, à instabilidade da vida humana. A vida humana, meus irmãos, meus amigos, é passageira. Vocês com certeza conhecem casos de pessoas que aparentemente estavam bem, saudáveis, estavam na flor da idade, estavam exalando energia, exalando vigor, mas acontece uma fatalidade, a pessoa se vai. A vida é como um sopro. Ela tem a aparência de que é duradoura, ela tem a aparência de que é sólida, ela tem a aparência de que é alguma coisa,
mas ela simplesmente se esvai como a névoa, como o sopro. A vida humana também é hevel. Essa palavrinha, portanto, é usada sobretudo com seu sentido metafórico na Bíblia. Mas qual que é o sentido dela aqui em Eclesiastes? Bom, já adianto para vocês que em Eclesiastes a palavra é empregada com seu sentido metafórico. Quando o autor diz vaidade, vaidades, tudo é vaidade, ele está usando a palavra hevel com seu sentido metafórico. E qual que é o sentido aqui? Como nós podemos traduzir bem essa palavra? Já que essa palavra tem a ver com algo que é passageiro, efêmero, transitório, com algo que se esvai, eu creio que uma boa tradução para essa palavra seria ilusão. Ilusão. A vida é uma grande ilusão. A vida, segundo o autor de Eclesiastes, parece algo grandioso. A vida promete muito, só que na verdade entrega muito pouco. A vida humana, segundo o autor de Eclesiastes, parece que é algo que vai te satisfazer, vai te deixar pleno. Só que na verdade, em última análise, a vida humana acaba entregando muito pouco a você. É uma ilusão que você tem. O autor diz aqui apenas, não que tudo é uma ilusão, mas que tudo é uma ilusão de ilusões, vaidade de vaidades. Essa é a forma hebraica de expressar o superlativo, o grau máximo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do lugar santo dos santos. O que é o santo dos santos? É o lugar mais santo de todos. É o lugar santo no grau superlativo, no grau máximo. Já ouviram falar também a respeito do Cântico dos Cânticos de Salomão? O que é o Cântico dos Cânticos? É o melhor dos cânticos, é o mais excelso, é o mais elevado, é o mais primoroso, é o mais grandioso. O que é o Senhor dos Senhores? É o Senhor mais elevado, mais exaltado. Quem é o Deus dos deuses? É o principal Deus, é o maior Deus, é o único Deus verdadeiro. Esse tipo de construção hebraica designa, portanto, o superlativo, o grau máximo. A vaidade das vaidades, ou a ilusão das ilusões, é a maior das ilusões. O que o autor nos diz aqui é que a vida humana, a experiência humana, a atividade humana, absolutamente tudo que o ser humano faz é uma grande ilusão, no seu grau mais elevado, no seu grau máximo. Tudo na vida, segundo o autor, é uma grande ilusão. Você espera muito, mas você colhe muito pouco. Você crê piamente que você vai encontrar prazer, contentamento em algo na vida, no seu trabalho, no sexo, no dinheiro, nas amizades, na fama. Mas quando você alcança tudo isso, você percebe que é tudo ilusório. A sua satisfação não está nisso de fato. A vida é uma grande ilusão, como nos diz aqui o autor de Eclesiastes. Vamos confessar, vamos reconhecer nesse momento que esse pensamento, à primeira vista, não parece tão cristão assim. Não é verdade? Esse pensamento extremamente pessimista e niilista não parece tão cristão assim. Como é que o autor chega a essa conclusão? Porque para ele a vida parece tão ilusória, tão efêmera, tão transitória, tão instável. A resposta está aqui no versículo 3, que diz assim: que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Temos aqui outra expressão importantíssima em Eclesiastes: debaixo do sol. O juízo implacável que o sábio aqui emite com respeito à vida, com respeito a toda a atividade humana, tem a ver com o ponto de vista dele. Ele analisa o mundo à sua volta debaixo do sol. O que essa expressão significa? O que ela designa? Significa que o autor está analisando o mundo à sua volta, a experiência humana, não a partir de um ponto de vista celestial. Ele não sobe ao céu, por assim dizer, para contemplar a criação a partir do ponto de vista divino. Ele vê tudo a partir do seu ponto de vista terreno. Ele está debaixo do sol, observando o que acontece debaixo do sol. Ele não transcende o sol. Ele não quebra esse teto que existe sobre nós, por assim dizer, para analisar tudo de cima para baixo. O que ele faz é olhar para o seu lado. Ele tem uma visão meramente horizontal.
ele está preso dentro de um sistema fechado, hermeticamente fechado, do qual não se tem como sair. Ele está debaixo do sol para analisar o que existe debaixo do sol. Ele quer analisar a vida por si mesma. Ele quer julgar a existência humana, a experiência humana, com o seu olhar meramente humano, com a sua visão desassistida. Meus irmãos, eu sou míope. Estou usando lente de contato agora. Se eu tirar minha lente, eu não enxergo nenhum de vocês aqui na minha frente. Sou bastante míope. Mas eu diria que todo ser humano, no sentido metafórico, é míope. Nós enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Deus, por outro lado, enxerga tudo de cima para baixo. Ele tem uma visão panorâmica do mundo e da história. Ele conhece tudo muito melhor do que qualquer ser humano. Nós somos profundamente tolos quando nós buscamos analisar o que é a vida, qual é o significado da vida, usando apenas os nossos próprios recursos, valendo-nos apenas das nossas próprias percepções pessoais corrompidas pelo pecado. É isso que o autor de Eclesiastes quer fazer aqui. Ele quer analisar a vida a partir do seu próprio ponto de vista humano. E ele chega à conclusão inevitável de que a vida não faz sentido. A vida é ilusória. Você vive para quê exatamente? Pensa num trabalhador campesino. A pessoa acorda, digamos, 4, 5 horas da manhã, passa todo o dia debaixo de um sol escaldante. Para quê? Para que a pessoa faz isso? Porque ela é molestada pelo sol todo dia da semana, de domingo a domingo. Porque a pessoa sai da sua casa para cortar cana às 5 horas da manhã, passa todo dia no campo fazendo isso. Para que ela faz isso com a sua vida? Porque você, todos os dias, sai de manhã da sua casa para ir para a faculdade, para ir para o trabalho. Por que você faz aquelas matérias chatas na faculdade que você não quer fazer de jeito nenhum? Por que você atura aquelas pessoas difíceis no seu trabalho? Por que você trabalha com uma coisa que você detesta? Por que você se expõe a tantas situações ruins na sua vida? Por quê? O autor de Eclesiastes diz, é tudo vaidade, é tudo ilusório. Você está preso numa grande ilusão, segundo o autor de Eclesiastes. Você está preso num sistema fechado, do qual você não tem como sair. Você está debaixo do sol, fadado a morrer debaixo do sol. E esse é o seu destino. De forma incrível, eu diria, o autor de Eclesiastes, em certa altura do seu livro, se perguntar algo que parece chocante para nós. Abram suas Bíblias em Eclesiastes 3. Veja o que o autor diz, do versículo 19 ao versículo 22. Eclesiastes 3, do 19 até o 22. Assim diz a palavra de Deus. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos são hevel, todos são ilusórios, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vocês repararam no que ele falou? Ele está se perguntando, quem sabe se depois que o homem morre, o seu espírito volta de fato para Deus, se o seu espírito vai para cima? O autor de Eclesiastes aqui está com uma dúvida sincera. Ele não sabe, aparentemente, qual é o destino do ser humano depois da sua morte. Isso pode parecer chocante para alguns, ainda mais porque nós temos um autor canônico aqui, mas lembre-se, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Porém, a Bíblia, meus irmãos, contém discursos de pessoas que não falaram exatamente a verdade. Por exemplo, os amigos de Jó. Os amigos de Jó falaram grandes baboseiras a respeito de Deus. O próprio Jó, no livro, fala alguns absurdos, né?
a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém esses discursos heterodoxos, digamos assim, que devem ser julgados à luz da sabedoria bíblica. Esse é o caso do discurso do sábio aqui em Eclesiastes. Ele está fazendo reflexões independentes a respeito da realidade, a respeito da experiência humana. E nós temos que julgar as suas palavras em conformidade com o ensino normativo da palavra de Deus. O que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? A Bíblia ensina que depois que uma pessoa morre, imediatamente no estado de consciência, a sua alma, se ela for crente, vai para a presença de Deus. No estado de total consciência. Esse é o ensino normativo da Escritura. Porém, o autor de Eclesiastes está com dúvida a respeito disso. Ele não tem certeza. E essa incerteza dele ocasiona esse seu niilismo, esse seu pessimismo. Bom, já que não existe ressurreição, já que eu não sei se depois da morte uma pessoa vai para o céu, vai para o inferno, o que eu tenho é que a pessoa morre. O que eu sei é que a pessoa vai morrer. A impressão que eu tenho, diria o autor de Eclesiastes, é que quando uma pessoa morre, tudo acabou. Ela trabalhou a vida inteira debaixo de um sol escaldante para absolutamente nada. A sua vida foi completamente inútil. Ela se desgastou. Ela buscou talvez viver de forma moral, mas isso não serviu para absolutamente nada. O destino dela foi como o destino de um animal. Vejam, o autor de Eclesiastes está aqui questionando um ensino bíblico bastante claro, importantíssimo, crucial, inegociável, mas ele está com essa dúvida. E tendo essa dúvida, ele passa a olhar para toda a realidade a partir dela. Ele não faz um exame de cima para baixo. Ele examina a realidade a partir de um ponto de vista meramente horizontal. Quem que é esse homem? Quem que é esse sábio que fala aqui em Eclesiastes? O termo hebraico que o designa é Kohelet. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido esse termo, Kohelet. Aqui no versículo 2 é dito o seguinte, de Eclesiastes 1, né? Vaidade, verdades, diz o pregador. Esse pregador que fala que tudo é vaidade, que tudo é ilusório, é o Kohelet. A palavra hebraica Kohelet é essa palavra traduzida como pregador aqui na minha versão. Essa palavra, literalmente significa algo como aquele que reúne. Kohelet é aquele que reúne, aquele que congrega um grupo. Em tese, portanto, esse Kohelet é alguém que reúne um grupo para falar para esse grupo algo, para pregar para esse grupo, para ensinar esse grupo, é uma espécie de professor. Pode ser, porém, que Kohelet seja meramente um nome, um apelido, uma espécie de título. Tá? Mas, enfim, quem é esse homem que fala aqui? Ele é definido como rei em Jerusalém. Ele é um filho de Davi. Ele pertence à dinastia davídica e reina a partir de Jerusalém. Você pode ter a impressão de que esse homem é tão pessimista porque talvez ele tenha tido uma vida muito difícil. Talvez ele tivesse que acordar às 4 da manhã para arar um campo. Talvez ele tivesse que lidar com o desemprego, com a falta de recursos, com a falta de alimento. Talvez ele tenha passado fome, mas não é esse o caso. Ele não é pessimista por causa disso. Ele era rei. Ele tinha tudo a seu dispor. Ele era um homem rico, abastado. Ele certamente nunca padeceu fome na sua vida. Muito possivelmente ele nunca teve que arar um campo. Esse homem tão pessimista, não é pessimista pelas duras condições da vida dele. Esse homem que está aqui, como ele nos conta no capítulo 2, se entregou a todos os prazeres possíveis que a riqueza pode comprar. Ele se entregou a mulheres, ele comprou e construiu casas, mansões, palácios. Esse homem construiu para si jardins belíssimos, magníficos, que serviam para o seu entretenimento. Esse homem buscou prazer, buscou contentamento, buscou alegria em tudo que o dinheiro podia comprar para ele. Só que no final, ele reconheceu tudo isso foi inútil. Nada disso foi suficiente. Eu não encontrei prazer, eu não encontrei contentamento. O dinheiro não foi bastante. Mulheres não foram bastante. Casas não foram bastante. Riquezas não foram bastante.
Eu não encontrei contentamento em absolutamente nada nesse mundo. E esse não é o seu caso também, não é o meu caso também. Quando nós buscamos contentamento na vida, nas coisas desse mundo, invariavelmente nós descobrimos que o nosso prazer não está onde nós imaginávamos. Talvez você imagine que para ter contentamento, para ser feliz na vida, você precise ter certo carro, precise ter muito dinheiro, precise ter aquele emprego que você tanto quer, ou aquela mulher que você tanto ama, ou aquele homem que você tanto ama. Você talvez imagine que para ser feliz na vida, você precisa ter coisas e mais coisas e mais coisas. Mas, meus irmãos, meus amigos, isso não funciona. Se você conseguir aquele emprego que você tanto quer, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar feliz por 2 meses. Depois tudo volta ao normal. Depois a sua busca volta a estaca zero. Você precisa de uma fonte de contentamento. Se você consegue aquela varoa, aquele varão que você tanto quer, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que essa pessoa não pode te contentar plenamente. Se você conquista muito dinheiro na vida, tendo desejado muito isso, o que você vai descobrir, com certeza absoluta, é que o dinheiro não é o bastante. Ele não pode te satisfazer. Pense em todos os ricaços, todos os milionários, bilionários que existem no mundo. Você vê cotidianamente notícias de que essas pessoas compraram Ferraris banhadas a ouro, relógios que custam mais do que mansões. Essas pessoas têm alguns procedimentos em sua vida que são absolutamente excêntricos. Essas pessoas gastam milhões, milhões e milhões em coisas absolutamente fúteis. Você vê celebridades cercadas por homens e mulheres. Essas pessoas estão loucas atrás de contentamento. Elas precisam de uma fonte de satisfação em suas vidas, mas elas simplesmente não conseguem encontrar. Vez após vez, elas quebram a sua cara. Elas acham que a felicidade está nisso ou naquilo, mas no final das contas, elas não conseguem ser felizes. E por isso, com muita frequência, nós ouvimos sobre celebridades riquíssimas que, infelizmente, acabam entrando num estado profundo de depressão. Elas têm absolutamente tudo que você possa imaginar e muito mais, mas elas estão profundamente deprimidas. Não raramente você ouve sobre uma celebridade que acaba tirando a própria vida, porque está desesperada. Ela precisa de significado na sua vida. Você ouve isso vez após vez. Isso não é suficiente para mostrar para você que o dinheiro não é o bastante, que carros não são bastante, que sexo não é o bastante. O autor de Eclesiastes fez essas mesmas experiências e chegou à mesma conclusão. As coisas desse mundo, debaixo do sol, não nos satisfazem e não podem nos satisfazer. É tudo ilusório, é tudo passageiro, é tudo transitório. Há muitas incoerências no mundo. Obrigado, viu? Obrigado. Há muitas incoerências que você pode enxergar nesse mundo, ou que você pode imaginar. Pense, por exemplo, num quadrado redondo. É uma incoerência absurda. Pense num judeu nazista. Outra incoerência. Pense num politeísta que crê em apenas um único Deus. Outra incoerência. Mas eu acho que nenhuma incoerência é maior do que um ateu militante. Por quê? Um ateu militante é uma pessoa que crê que tudo no universo veio do absoluto nada e vai para o absoluto nada. Um ateu crê que não há um sentido para a vida, é tudo ilusório. Um ateu, em certo sentido, pode fazer cor aqui com o Kohelet, com o sábio de Eclesiastes. É tudo ilusório, é tudo enganoso. Você não tem um sentido real para a sua vida. Você vive para absolutamente nada. Você vai morrer, vai voltar para o pó e acabou. É isso. Você se esforça tanto para nada. Só que um ateu militante é aquela pessoa chata que quer convencer você
de que a vida não tem sentido. E por incrível que pareça, essa pessoa está feliz com isso. Ela proclama para todos ouvirem, não há sentido na vida. E ela proclama isso dando risada, dando gargalhada. Ela está feliz com isso. Isso é um total absurdo. Como que uma pessoa pode ficar feliz sabendo que a vida não tem sentido? Ela chegou à conclusão absurda de que não existe Deus, mas em vez de se entristecer profundamente, como fez o Kohelet, como fez o sábio Eclesiastes, em vez de ficar profundamente acabrunhada, em vez de se fechar em si mesma, em vez de lamentar, em vez de chorar, essa pessoa quer proclamar para todo mundo que a vida não tem sentido. Ela não apenas está feliz em si mesma, mas ela quer convencer você a ficar feliz em saber que a vida não tem sentido. Qual o sentido disso? Que coisa mais absurda. Opa, o microfone caiu. Foi. Que coisa mais absurda, meus irmãos. Um ateu militante é uma das maiores incoerências do universo. O Kohelet, que nós encontramos aqui, percebeu que tudo debaixo do sol é meramente ilusório e não pode satisfazer. Mas, ao contrário do ateu militante, ele ficou profundamente entristecido ao descobrir isso. Isso não lhe causou contentamento, não o deixou feliz. Pelo contrário, ele se mostra aqui até bastante depressivo por conta disso. A vida não tem sentido, conforme o autor de Eclesiastes. O Kohelet está completamente correto ao afirmar que a vida debaixo do sol é ilusória. A vida considerada em si mesmo é completamente ilusória, é vã, é vazia de significado, é decepcionante. A vida debaixo do sol é de fato assim. Quando você quer considerar a vida em si mesma, você fatalmente vai chegar a essa mesma conclusão. Porém, você não deve jamais analisar a vida em si mesma, ou por si mesma. Você deve analisar a vida a partir do ponto de vista divino. Você deve olhar para a vida de cima para baixo, como Deus a olha. Em vez de olhar meramente à sua direita e à sua esquerda. Em vez de ter essa visão meramente horizontal, você tem que adotar o ponto de vista divino. Aí sim, a vida começa a fazer sentido. Aí sim, as coisas desse mundo deixam de ser vãs, deixam de ser ilusórias, passageiras, meramente transitórias. Mas você precisa adotar o ponto de vista correto. O termo hebraico Hevel, que nós discutimos hoje aqui, é traduzido na versão grega do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, pela palavra mataiotes. Mataiotes é a versão grega de Hevel, é algo ilusório, passageiro, transitório. E esse termo grego que nós encontramos aqui em Eclesiastes, na versão grega, é o mesmo termo grego que o apóstolo Paulo usaria em Romanos 8 para designar a totalidade da criação. Abram suas Bíblias em Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Assim diz o apóstolo Paulo: a criação ficou sujeita à vaidade, diz o apóstolo Paulo, a mataiotes, para usar o termo grego que nós temos aqui, o termo que traduz Hevel em hebraico. A criação ficou sujeita àquilo que é completamente transitório e ilusório. O estado do mundo após a queda é esse estado perenemente, constantemente ilusório. Você olha para o mundo à sua volta e tudo que você enxerga é ilusão. São coisas passageiras, efêmeras, instáveis. São coisas que não permanecem. Esse é o estado do mundo após a queda. Toda a criação, diz o apóstolo Paulo, foi sujeita à vaidade, foi sujeita à ilusão. Esse é o estado do mundo depois da queda. Mas, meus irmãos, a Bíblia não convida nenhum de nós a analisar a experiência humana, a vida humana, o mundo como um todo, a partir desse prisma da queda. A queda não é a última palavra. A última palavra de Deus é o Cristo ressurreto dentre os mortos. E é a partir dessa experiência que nós devemos enxergar
todo mundo à nossa volta. Veja o versículo seguinte, Romanos 8, 21. A criação, segundo o apóstolo Paulo, deve ser analisada na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você não é convidado a olhar o mundo pelo mundo mesmo. Você não é convidado a analisar a criação por ela mesma. Você deve ver o mundo na esperança de que a criação vai ser liberta desse cativeiro da futilidade. A criação um dia não mais vai provar a transitoriedade, não mais vai provar essa ilusão toda que caracteriza a vida pós-queda. E essa esperança no futuro nos dá as ferramentas necessárias para nós analisarmos a nossa experiência hoje. Sem essa expectativa futura, de fato o mundo vai ser um peso enorme para você, um peso que você não vai ser capaz de sustentar. Sem a certeza de que um dia Jesus Cristo vai restaurar todas as coisas, o mundo se torna um peso incarregável para você, um peso completamente insustentável. Você precisa analisar o mundo firmado nessa esperança de que um dia tudo vai ser restaurado. Aí sim, a vida começa a fazer sentido. Aí sim você tem um motivo para levantar da sua cama todas as manhãs. Aí sim, você tem um motivo muito bom para aturar pessoas chatas no seu trabalho. Aí sim você tem um ótimo motivo para sair da cama todos os dias. Mas é somente quando você começa a analisar o mundo a partir do prisma divino, de cima para baixo, e não no sentido meramente horizontal. Nós precisamos recuperar essa visão. Pense na sua própria vida, na sua própria experiência. Quantas vezes você já não teve a sensação de que o mundo estava pesado demais para você? De que as coisas não faziam sentido? Quantas vezes você não se deparou com o sentimento de que, por que eu estou fazendo isso? Por que eu levanto tão cedo todos os dias? Por que eu aturo esses professores que não estão nem aí para a aula que eles dão? Por que eu faço isso todos os dias? Você só é capaz de suportar o mundo quando você se conscientiza de que esse mundo mau, esse mundo caído, esse mundo transitório, esse mundo ilusório, um dia vai ser completamente redimido e restaurado. É essa esperança que vai nos carregar no dia mau. É essa esperança que nos habilita a vivermos o presente mal, bem. Se nós perdemos isso de vista, o nosso caso vai ser como o do Kohelet, que estava desesperado, sem nenhum tipo de alento no seu coração, imaginando que a vida é meramente transitória, que a vida é meramente ilusória. O Kohelet é apresentado para nós, como nós vimos, como filho de Davi. Ele é um descendente de Davi. Mas o filho de Davi por excelência não é o Kohelet. O filho de Davi por excelência é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina a enxergar o mundo de uma maneira muito melhor. O Kohelet, em Eclesiastes 2:8, diz o seguinte, peço que vocês abram suas Bíblias lá. Eclesiastes 2:8, vejam o que o Kohelet nos ensina. Vejam como ele descreve a sua própria busca por satisfação. Ele diz: amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Bom, em primeiro lugar, isso era expressamente proibido pela lei. Tá? Um rei, segundo a lei, não podia amontoar para si prata e ouro. Ele está descumprindo a lei de Deus aqui. Mas ele fez isso. Ele fez isso no seu projeto, independente de buscar satisfação e significado na sua vida. Ele buscou nas riquezas a sua satisfação. Mas Jesus Cristo, o outro filho de Davi, um filho muito mais ilustre, muito mais excelente, nos diz algo bem diferente. Veja o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, Mateus 6, versículos 19 e 20. Mateus 6, versículos 19 e 20.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O Kohelet diz: eu ajuntei riquezas na terra, debaixo do sol. Jesus, porém, diz: não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Jesus transcende esse teto que está sobre nós. Jesus não é barrado pelo nível do sol. Jesus nos leva a um nível superior, a um andar superior, a uma esfera superior. Ele fala: não ajuntem tesouros debaixo do sol, aqui na terra. Isso é ilusório, isso é passageiro, isso é transitório, isso é enganoso. Não façam isso. Ajuntem tesouros acima do sol, no céu dos céus. Ajuntem tesouros onde esses tesouros não podem se corromper, onde eles não podem ser roubados. Jesus nos chama a enxergar a realidade de outra forma. Será que você, à semelhança do Kohelet, está buscando enxergar o mundo à sua volta meramente abaixo do sol? Ou será que você, como Jesus, o outro filho de Davi, o filho mais excelente de Davi, está enxergando a vida de cima para baixo? Qual que é o seu caso? A verdadeira satisfação não deve ser buscada debaixo do sol, mas acima do sol. A verdadeira satisfação não depende das condições e das circunstâncias que nós temos nesse mundo. A verdadeira satisfação não depende de riquezas nesse mundo, não depende de bens, de casas, de carros, de esposo, de esposa. A verdadeira satisfação é completamente independente das circunstâncias mundanas. A verdadeira satisfação vem do alto. A nossa verdadeira satisfação decorre do fato de que em Jesus Cristo nós temos a garantia de que nós teremos acesso eterno ao reino de Deus, onde não vai mais haver morte, nem necessidade, nem insatisfação, onde nós, de uma vez por todas e para sempre, vamos ser completamente preenchidos. Se você tem essa certeza, você está apto e habilitado para encarar qualquer situação na vida. Mesmo que você esteja profundamente e terrivelmente doente, mesmo que você tenha perdido a pessoa que você mais ama nesse mundo, se você está com os olhos no lugar certo, você está habilitado a encarar o que vier. Você é chamado por Jesus Cristo a enxergar a realidade da forma correta, de cima para baixo, e não no nível meramente horizontal. Para finalizar, quero deixar algumas perguntas com vocês aqui. Como que você tem enxergado a sua vida? Você tem enxergado a sua vida conforme o filho de Davi, que fala em Eclesiastes, ou conforme o filho de Davi que fala no Sermão do Monte? Você tem enxergado a sua vida de cima para baixo, ou no nível meramente horizontal? Você tem sido capaz de transcender a realidade, a transcender o sol, melhor dizendo, para enxergar a realidade do ponto de vista divino? Ou você tem buscado enxergar a realidade a partir do seu próprio ponto de vista míope? Como você tem enxergado as suas experiências nesse mundo, os seus estudos, o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua igreja? Como você tem enxergado o mundo à sua volta? Como Kohelet ou como Jesus? Será que a sua constante insatisfação, ansiedade, desconforto, prostração, estresse e melancolia não se devem à maneira equivocada como você tem enxergado a vida? Já parou para pensar que se você é uma pessoa que está sempre descontente, sempre estressada, no estado constante de melancolia, já parou para pensar que talvez você esteja enxergando a vida de forma errada, de forma equivocada? Já parou para pensar que seu caso pode ser exatamente como o do Kohelet? Talvez você esteja vendo a vida como ela é, debaixo do sol.
mas você precisa transcender o nível do sol. Você precisa ter a certeza de que a verdadeira realidade que dá significado à nossa experiência aqui no mundo está no céu. E é desse ponto de vista que toda experiência sua na vida deve ser analisada e julgada. Quando você faz isso, você é completamente liberado para enxergar a vida como ela é de fato e não como ela parece ser debaixo do sol. Mas você precisa assumir o ponto de vista de Jesus e não o ponto de vista do Kohelet. Você não precisa viver nesse estado constante de melancolia, de estresse, de ansiedade, de medo, de insatisfação. Há uma vida melhor para você, a vida que Jesus Cristo nos oferece. Pare de olhar para os seus lados em busca de significado. Comece a olhar para cima, ou melhor, comece a olhar de cima, juntamente com Jesus, juntamente com Deus triuno. É isso que vai transformar a sua vida. Kohelet buscou, como muitas pessoas nos nossos dias, significado na vida a partir do seu próprio ponto de vista humano, usando apenas seus próprios recursos humanos. E ele chegou ao único resultado possível: insatisfação, desespero, dor, desesperança. Não siga o modelo dele, siga o modelo do outro filho de Davi, Jesus Cristo, que nos ensinou que, independentemente das situações, o que nós devemos fazer é buscar, antes de mais nada, o reino de Deus e sua justiça. Essa é a busca da sua vida, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e antes que todas as coisas. A promessa de Jesus é: então todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você talvez seja profundamente preocupado com a sua situação financeira nessa noite. Você talvez esteja profundamente preocupado com seus relacionamentos, ou onde você vai dormir na próxima semana. Será que você vai ter uma casa para dormir? Mas Jesus nos garante: a busca primeira da sua vida é o reino de Deus. Porque quando você alcança a certeza de que você vai entrar no reino de Deus, você pode enxergar todas as suas experiências mundanas de outra forma. Você pode encarar a falta de moradia com outros olhos, a fome com outros olhos, a escassez de recursos com outros olhos. Tudo na sua vida é completamente modificado quando você adota o olhar correto de cima para baixo, em vez de adotar um olhar horizontal. Amém? Vamos orar? Meu Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que sempre nos instrui. Eu te agradeço e te louvo, meu Deus, por Jesus Cristo, o Filho de Davi por excelência, que desceu dos céus à terra, para nos resgatar, para nos salvar, para nos conduzir a Deus, ao Pai, como nos ensina o apóstolo Pedro. E uma vez ao lado do Pai, nós podemos enxergar a vida com outros olhos. Aquelas experiências que antes eram ruins, eram desesperadoras, se tornam experiências, meu Deus, necessárias para o nosso desenvolvimento como cristãos, como filhos teus, como cidadãos da pátria celestial. Meu Deus, concede-nos enxergar a vida, as nossas atividades, os nossos projetos, os nossos anseios, de maneira apropriada. Nós não queremos enxergar, meu Deus, nossa vida como os pagãos enxergam a vida, simplesmente com um olhar horizontal. Nós queremos enxergar a vida, meu Deus, de cima para baixo, a partir do teu ângulo, do teu prisma, Senhor. Nós queremos enxergar a vida como ela é, e não como ela parece ser. Meu Deus, concede-nos a graça de termos uma boa visão. Abre os nossos olhos, meu Deus, para que nós enxerguemos as coisas como de fato elas são, para que nós vejamos as coisas como Tu as vês, meu Deus, e não como os homens as veem. Ó Senhor, tem piedade de nós, porque com tanta frequência nós nos desesperamos, imaginamos que nada na vida faz sentido,
que é tudo ilusão, que é tudo passageiro, que é tudo transitório, que é tudo efêmero. Nós nos esquecemos, Senhor, de que, na verdade, tudo que acontece conosco, nesse mundo, contribui para o nosso bem. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo contribui para o nosso bem final e definitivo, para a nossa alegria suprema que é encontrada apenas em Jesus Cristo. Tem piedade de nós, meu Deus. Tem piedade, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.